E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, que vocês sabem, pelo menos vocês que estão sempre por aqui, aqueles 4 ou 5 fiéis. Tô brincando, gente, tô brincando. Sou muito grato a todo mundo que sempre acompanha de uma forma ou de outra. Esse é o Mestre do Terror. O Mestre do Terror, eu não sei se ele fica muito grato, eu não sei se ele fica muito feliz. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do Mestre do Terror, a não ser o desejo de protagonismo neste canal. E este é um vídeo para voltarmos a falar dos gibis do Chapolin. Tá aí uma oportunidade que eu achei que eu não teria mais. Voltarmos a falar é porque já tem vídeo de um gibi do Chapolin aqui no canal. Tem shorts, né, desse gibi do Chapolin aqui no canal. Ou seja, o Chapolin já fez uma aparição há um tempo atrás, numa edição que eu acabei adquirindo lá no Rio Grande do Sul com meu amigo Seu João. Mas recentemente aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, eu fiz uma pequena compra, uma pequena aquisição. Quem assistiu o vídeo aí tá ligado, e acabei adquirindo mais 2 edições do gibi do Chapolin e Chaves, da editora Globo. E urge voltar a falar sobre esse quadrinho, claro que sim. Antes de mais nada, deixa eu mostrar a edição que eu tinha há mais tempo. Eu tinha essa aqui, né? Tenho, de 1991. Com os direitos do Roberto Gomes Bolanhos aí, e é o Chapolin e Chaves número 5. Pelo que eu entendi, embora eu nunca tenha me deparado com nenhuma edição, a editora Globo na época lançou o gibi Chapolin e Chaves e o gibi Chaves e Chapolin, que obviamente continham histórias dos dois personagens. Então esse é o que eu tinha há mais tempo. As novas aquisições foram essa: Chapolin e Chaves número 1, também de 1991, e Chapolin e Chaves número 2. É uma coleção que eu pretendo fazer? Não pretendo. Se aparecer, se eu me deparar com mais edições, pegarei, por que não? Tenho simpatia pelo personagem, como a imensa maioria dos brasileiros, eu diria, né? A gente tem muita simpatia por Chaves e Chapolin. Eu, particularmente falando, sempre gostei mais do Chapolin. Mas não é uma coisa para se colecionar, até porque você se depara muitas vezes com os absurdos. Obviamente que era uma edição em muito melhor estado que a minha, mas eu já acho que paguei caro pela minha edição, não tenho por que não mostrar. Eu paguei R$5 por essa edição aqui. Eu fui olhar na internet até para acompanhar, ver que outros números a revista havia tido e tal, e me deparei com um anúncio vendendo a Chapolin e Chaves número 1 por R$200. Amigo, um gibizinho dos anos 90 com 34 páginas. Não, é absurdo. Então, você se depara com determinados absurdos, isso já é desanimador. E também não é o tipo de coisa que eu realmente colecionaria. Mas vou guardar as que eu tenho, aparecendo outras, por que não comprar? E o que eu tenho a dizer sobre Chaves e Chapolin, o gibi, agora, tanto tempo, que já se vão, sei lá, uns 2 anos talvez, que eu li esse daqui e postei. Quais foram as minhas impressões? Mudou alguma coisa? Eu diria que mudou e ao mesmo tempo não. Eu lembro que quando eu postei sobre esse gibi, vou mostrando rapidinho aqui dentro, pessoal, né? O gibi em si, ele não tem os créditos de quem escreve, as histórias, nem nada. Como eu disse, são 34 páginas, histórias bem curtinhas. E quando eu li a primeira vez, eu lembro que um dos comentários que eu fiz é que, obviamente, é um gibi voltado para um público bem jovem, para um público infantil.
não é um gibi que foi feito para tentar atingir o público mais adulto que também gosta da série. Porque, não sei onde foi produzido, não sei se as histórias, a produção era nacional ou se o material vinha de fora, e por isso eu não pesquisei, eu não me dei a este trabalho, mas é voltado para o público infantil, para um público totalmente infantil. Isso não há o que dizer em contrário, é basicamente isso. Aqui é o anúncio da revista Chaves e Chapolin, ó. Mas a questão que pegava é que eu fiz disso naquele vídeo, nesse primeiro vídeo que eu gravei sobre a revista do Chapolin, basicamente o tema central. Essa historinha aqui até que é legal, tá? O sumiço da vassoura, com uma bruxa que perde sua vassoura voadora e o Chapolin tem que ir atrás. É a historinha mais legal, não só dessa edição, como de todas as 3 edições que eu tenho. Foi a que eu curti mais. Mas divago, voltando. Eu lembro que eu fiz disso o tema central naquele vídeo. Agora, lendo novamente as historinhas, vocês viram que tem histórias do Chaves também, né? Temos aqui a Turma do Chaves. Eu comecei a notar outras coisas. Essa historinha aqui também é razoável. A história da bicicleta do tempo. Absurda, mas razoável. E por fim, a Chapolin e Chaves número 1. Eu comecei a notar, na verdade, que existe uma certa falta de outras coisas que me incomodou na segunda leitura. Eu não sei como foi essa questão com as outras edições, né? Eu só tenho essas 3, eu só li essas 3, eu não tenho as outras. Mas sabe do que eu senti falta? Eu senti falta da aparição daqueles personagens icônicos que a gente via no seriado do Chapolin, nas aventuras do Chapolin. Nesses 3 números não aparece nada nem parecido com os grandes vilões que a gente aprendeu a gostar, tipo Rachacuca, Quase Nada, Tripa Seca, que a gente curtia pra caramba. Nem mesmo aquele super-herói sequelado lá, o Super Sam, que também apareceu, não há nem sequer menções a esses personagens nas historinhas do Chapolin contidas nessas 3 edições. Não sei porquê. Cheguei a pensar em alguma coisa sobre direitos, mas eu acho que não tem nada a ver, porque a gente sabe que teve muito imbróglio, muita discussão sobre quem tinha o direito sobre o quê, com os atores, né, os protagonistas da Turma do Chaves lá, brigando com o Bolanhos na época, né, por direitos de usar os personagens e tal. Mas os personagens aparecem aqui, aparece a Chiquinha, aparece o Nhonho, aparece o Kiko. E esses vilões do Chapolin, de certa forma, seriam personagens ainda mais secundários. Não me parece que seria uma questão de direito autoral eles não aparecerem. Então eu não sei por que não aparecem. O meu palpite é que as histórias são tão voltadas para um público muito infantil que talvez na adaptação das historinhas da vibe do Chapolin para o quadrinho tenham achado que usar esses personagens vilanescos não ficaria bom. Mesmo eles sendo completamente pândegos, né? Eles são caricaturais ao extremo, não tem nada de assustador neles, mas vai saber, pode ser que seja isso. Mas nessa segunda leitura eu senti muita falta disso. Na primeira, talvez pela empolgação de estar conhecendo o gibi e tal, e estar percebendo a que ele se prestava, a que público ele tentava atingir, eu tenha ficado mais focado nisso. Mas lendo agora, e eu me dei conta que nem na edição que eu havia comprado primeiramente tem qualquer um desses personagens, eu senti falta dos grandes vilões. Eu acho que seria o máximo poder ver o Chapolin lidando com esses vilões que a gente tanto conheceu. E quando eu falo que eu não sei
se o material é produzido aqui ou não é porque eu vi na internet, inclusive, no YouTube, outras revistas do Chaves, do Chapolin, que não eram publicadas no Brasil, não era material que estava sendo publicado aqui, era material que estava sendo publicado lá fora, talvez no próprio México, em algum outro país, e claramente o material não era o mesmo. A capa, os desenhos do miolo não eram os mesmos. Era outro material, com outra produção. E ali parecia haver, pelo menos de maneira caractual, né, no desenvolvimento, assim, no aspecto, naqueles gibis pareciam haver a preocupação em que os personagens tivessem a aparência do que aparecia nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos não, na série. Deu para notar num deles um vilão que lembrava muito o seu, né, o Dom Ramon lá, o Seu Madruga, que para mim não importava o personagem que ele fizesse, ele sempre ia ser o Seu Madruga fazendo outro personagem. E esses aqui claramente é outro material, é diferente daquele, eu não sei de onde veio, se é uma produção daqui. E a pegada, talvez pela pegada ser extremamente mais infantil, talvez seja essa a questão do porquê esses vilões não estão aqui. Ou pode não ter nada a ver, não sei, mas eu senti muita falta disso, né? Eu senti falta de lidar, eu imagino que seria uma leitura muito mais prazerosa. Ainda assim, não tem como se desagradar totalmente quando você é fã do personagem de ler um gibizinho do Chapolin, né? É como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz. Pegada Turma da Mônica, bem mais infantil, bem mais bobinha. Histórias sempre muito curtinhas, calcando num humor de exagero, e muitas vezes nem funciona tão bem, porque parece que aquela historinha funcionaria melhor se fosse no seriado, se fosse na TV. No quadrinho, aquela coisa do Chapolin tropeçar, aquela coisa dele falar, não contavam com minha astúcia e outras coisas, parece que funciona com menos desenvoltura. E é basicamente repetido a exaustão no gibi. Não dava para esperar outra coisa, né? São os bordões do personagem. Mas parece não funcionar assim tão bem. Talvez por isso eu tenha sentido a falta de mais elementos do seriado. De qualquer maneira, é uma leiturinha prazerosa, é uma leiturinha agradável, é um gibizinho que não se vê sempre, que eu gostei de ter comprado, e aparecendo outras por aí sem nenhum preço absurdo, abusivo, eu certamente vou comprar. E você, já leu o material Chapolin e Chaves da Editora Globo, ou Chaves e Chapolin? Você gostou? Você tem outras impressões sobre esse material? Se quiser compartilhar com a gente aí nos comentários, eu vou apreciar como sempre. E desse vídeo, se você curtiu, like aí pra mim, pro mestre do terror, que provavelmente não ia ler Chapolin e Chaves, nem Chaves e Chapolin.